Êxodo, capítulo 2, versículo 11, vai contar a história de Moisés e vai dizer assim: E naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. Eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como matasse o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, o faraó esse caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou junto a um poço. Aleluia. Até aqui, igreja. Aqui a história de Moisés, que ele já está grande, já está ali, ele já sabe qual é o ministério dele, porque lá em Hebreus vai falar que Moisés, ele escolheu a não ser chamado filho da filha de Faraó, antes indo e querer sofrer junto com o povo hebreu. Ele escolheu, ele rejeitou, por momentâneo que seja, o prazer dos homens, para escolher o plano de Deus. Esse é Moisés. Mas muitas vezes a gente não tem essa estrutura. Eu queria dar um exemplo, porque lá em Isaías, ele vai citar que vós sois como carvalhos de justiça. Vós sois chamado para proclamar a glória do Senhor. Esse era o chamado de Moisés. É um carvalho de justiça que vai proclamar a glória de Deus, porque você pode ver que o próprio Deus fala: eu vou lá no Egito e vou mostrar a minha glória, com meus sinais. E ele fala, vós sois isso. Essa palavra não é apenas para Moisés. Então quando Isaías fala, que Deus dá essa palavra para Isaías, essa profecia, falando, vós sois, não limita-se a Moisés. Todos nós estamos disponível para viver isso. Ele fala, vocês são como um carvalho de justiça, para proclamar a glória do Senhor entre os povos. Agora a gente olha para nós, não tem nada disso, eu não pareço um carvalho. Por que um carvalho? Um carvalho, ele tem a potência de aguentar tempestades, aguentar ventos. Um carvalho, para se tornar adulto, demora 70 anos. Biólogos, pessoas que estudam, eles medem uma tempestade, o vento, uma chuva forte através de um carvalho. Porque quanto mais a chuva cai, quanto mais vento, mais ele finca as suas raízes, mais forte ele fica, mais firme ele está. Agora Deus, ele vem falar, vocês é um carvalho, mas parece que eu não tenho nada de carvalho, eu pareço, uma planta que qualquer coisa me arranca. Até dou o exemplo do cogumelo. Cogumelo, ele não leva 70 anos, ele leva 7 dias para chegar à sua fase adulta. Mas você já viu um cogumelo nascendo? Você arranca ele, uma criança arranca ele com um dedo. Ele não suporta vento, não suporta chuva, não suporta nada. Ele tem que nascer num lugar úmido, escondido, e que ninguém possa mexer, porque se você mexer, você arranca ele. Mas o carvalho não. O carvalho, ele enfrenta a tempestade e fica mais firme no seu lugar. Mas para isso acontecer, o carvalho leva 70 anos. Mas para arrancar um carvalho, não é um homem que arranca. Você precisa de máquinas, você precisa de todo um esforço, porque ele está firmado, fincado na areia ali, com as suas raízes. Ninguém arranca um carvalho. O que nós queremos ser? Moisés aqui, ele estava com uma intenção muito boa. Eu vou ali e vou livrar os meus irmãos do Egito e da escravidão.
Eu vou lá e vou resolver, e ter uma intenção boa é muito legal. Eu gosto muito quando a pessoa chega para mim e fala, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu vou lá, ter uma intenção de fazer, sabe aquele fogo que queima dentro de nós? Não, eu vou lá, vou falar e vai resolver. Mas muitas vezes a gente tem essa vontade, mas ainda a gente é um cogumelo que não tem ainda as nossas raízes presas, as nossas raízes na terra, firmadas, recebendo aquele nutriente da água da vida. A gente está sendo cogumelo que qualquer adversidade, o primeiro problema vai nos arrancar. Quem conhece, ou quem já viveu, uma pessoa com muita intenção, muita vontade, mas quando vai a primeira adversidade, a pessoa para. Conhece pessoas assim? Um monte. A pessoa tem muita vontade, intenção boa mesmo, naquilo que o Senhor ainda preparou ela, falou, é o chamado dela. Mas quando ela inicia, ela desiste, ela para. A pessoa não consegue. Até a gente olha para as pessoas, mas essa pessoa é fogo de palha, essa pessoa, tudo que ela faz, ela não consegue, porque é só, ela fala, não, agora eu vou fazer, mas quem olha de longe fala, eu conheço ela, eu conheço essa pessoa, eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, é fogo de palha, vai dar a primeira chuva, a primeira tempestade, o primeiro problema, ela vai parar, é porque ainda ela não é um carvalho. A gente precisa receber isso do Senhor. A gente precisa receber esse fortalecimento do Senhor, que vai nos deixar firme, que não é apenas a intenção, porque a intenção ser boa é um primeiro passo, mas a gente estar firmado no Senhor é essencial para qualquer missão que temos nessa terra. Você pode ver, para fazer uma faculdade, para ter um trabalho, em um casamento, se você não tiver as suas raízes, você não consegue. Você vê, nós vivemos numa geração que as pessoas desistem de tudo. Ninguém consegue prosseguir. E quando tem alguém que é uma pessoa persistente, uma pessoa que não desiste, todo mundo fica olhando e fala, que exemplo. Mas que devia ser ao contrário. A maioria das pessoas deviam ser dessa maneira. Mas a maioria das pessoas são pessoas como um cogumelo, que não aguentam nada, não aguentam uma chuva, não aguentam um problema. Eu não estou dizendo, porque o próprio Jesus, ele deixa explícito, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele venceu por nós. Então não é a chuva, não é a tempestade, não é o dia mau, não é o problema, não é o Egito que vai parar o propósito do Senhor na nossa vida. Mas eu não posso ser como mais um cogumelo, eu preciso crescer as minhas raízes no Senhor. E isso vai me fazer chegar naquele propósito. Você vê que Moisés aqui, quando ele tem esse problema, que agora todo mundo sabe o seu pecado. É muito difícil isso, quando o nosso erro é explícito. Ele matou o egípcio. Alguém pode falar, mas a intenção foi boa. Mas talvez no contexto ali eu faria o mesmo. Mas quando você age sem estar no tempo do Senhor, vai dar errado, não tem como. Pode ver todo mundo na Bíblia que agiu, que fez, que executou algo sem estar no tempo do Senhor, não deu certo. Não deu certo. Noé só entrou na arca quando o Senhor falou para ele entrar na arca. Se ele entra antes ou depois, não ia dar certo. Eles não iam aguentar se entrasse antes. E também se ele esperasse tempo, eles iam se afogar. O tempo do Senhor é o tempo perfeito. Por isso que a gente tem que estar ligado no Senhor. Todo momento a gente tem que estar ligado nele, porque as nossas raízes ligadas, pegando aquela fonte de água, isso vai nos dar discernição para onde devemos ir, o que devemos fazer. Moisés, quando ele entrou no plano do Senhor, ele só não executou uma vontade, ele só não fez isso, ele também começou a conhecer o Senhor. Porque parece que Deus queria usar Moisés apenas para tirar o Egito, o povo de Israel do Egito. Mas não, Deus queria conhecer Moisés. Deus queria que Moisés conhecesse ele também.
O plano de Deus é muito mais além do que você pensa. Talvez a gente pense, não, eu tenho essa vontade, como Moisés, de libertar aqueles que estão escravos do pecado. Eu tenho essa vontade de libertar os meus irmãos, a minha família, aquela pessoa, eu tenho essa vontade. Mas o Senhor não quer apenas fazer essa libertação. E eu uso a palavra apenas, porque o nosso pensamento é muito pequeno, comparado com os planos do Senhor na nossa vida. Deus, Ele quer fazer a mais. Deus quer pegar Moisés e tirar ele do meio do povo, levar ele lá no monte. Deus quer revelar para ele a palavra, Deus quer conhecer, Deus quer falar com Moisés face a face, cara a cara, como nenhum homem falou com Deus antes. Deus quer isso para Moisés. E Moisés achando que ele tinha que lutar contra o egípcio. O plano de Deus é maior para nós. Mas agora Moisés, ele foge, 40 anos passa, jurado de morte. Você vê que na visão de Moisés não tem mais plano de Deus. Ele não tinha nem a vontade mais de libertar o povo de Israel. Sabe quando você perde todas as expectativas? E quando a pessoa perde a expectativa, a vontade, o fogo, é difícil. Só tem um jeito para voltar ao plano, é ela ter contato com o fogo. Por isso que a primeira coisa que Deus faz é acender aquela sarça ardente que não apaga, que não queima, e Moisés chegar até ela, porque o fogo tem que ser acendido dentro de nós. A gente tem que voltar àquela vontade, porque muitas vezes o tempo chegou, mas a nossa vontade acabou. O Senhor quer nos mostrar esse fogo novamente, e esse fogo começar a queimar. Eu vou fazer isso que o Senhor já me chamou para fazer, porque agora Ele me preparou, agora Ele colocou as minhas raízes, agora eu estou sendo nutrido, agora eu estou firme como carvalho de justiça, aleluia. Não deixe o fogo apagar. E se apagou esse fogo dentro de você, não acenda, vai até a sarça ardente que representa o Senhor. Vai lá, os olhos dele são como fogo, e esse fogo incendeia a sua vida, é maravilhoso. Você chega até ele, ele incendeia você, ele é irresistível. Ninguém fala como ele fala, essa voz nos traz fogo. Aleluia. O Senhor está queimando ali, mostrando o destino. Vai lá, volta lá ao seu chamado. Você não vai mais ser um cogumelo que vai ser arrancado, você vai estar firme. Tudo tem um processo. Teve o processo de Moisés começar a ter suas raízes. Teve o processo de Moisés passar pelo fogo. E agora o terceiro processo de Moisés, talvez seja o mais dolorido, é ele ter que voltar ao Egito. Agora, fala a verdade, quando a gente fala de passado, é difícil. Eu não gosto muitas vezes de falar de coisas do meu passado, porque algumas coisas, fala a verdade, não existe coisa do seu passado, do meu passado, que a gente olha para trás, dá nojo. Tem coisas que eu olho para trás assim, embrulha o estômago, me dá ânsia de vômito olhar algumas coisas. Moisés, quando o Senhor vem falar com ele, não era porque ele era um homem medroso, porque Moisés nunca foi medroso. Quando vieram ali atacar aquelas donzelas que estavam ali dando água para os animais, ele lutou sozinho. Ele foi lá contra o egípcio, ele nunca foi um homem medroso. Ele sempre foi um homem assim, que era impossível, que ia para cima. Mas quando Deus fala assim, Moisés, volta lá, que chegou o tempo, ele fala, não dá, Senhor. Eu sou fraco, eu não consigo falar, sabe aquele monte de desculpa? Mas por que um monte de desculpa? Por que enfrentar aquilo que você deixou para trás é difícil? É porque muitas vezes a gente não entende o que é voltar. Porque quando Deus falava para ele, volta ao Egito, ele pensava no passado dele. Ele deixou a mãe dele, os irmãos dele, ele deixou lá uma pessoa que ele matou, ele deixou lá um crime, ele deixou lá um erro, ele deixou tudo para trás. Mas Deus não estava falando para ele voltar ao passado. Deus estava falando para ele voltar à origem de Moisés. Entende a diferença? Deus não quer falar do seu passado para você voltar ao passado, ao seu pecado. A gente ficar se machucando.
fazendo mal para nós mesmos, vendo o passado. Deus quer que você volte à sua origem, porque Deus nos fez nele. Deus nos gerou nele. Quando antes de Moisés nascer, antes dele matar o egípcio, antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano para Moisés. E Deus não estava falando, vai lá, enfrente o problema, a sua vergonha. Deus estava falando, vai lá e volte na minha vontade. Qual é a origem sua? Talvez a minha origem não seja muito boa, talvez a sua origem não seja. Talvez você olhe para trás e sinta-se ferido. Mas o Senhor não quer trazer você a ferida, quer trazer ao propósito do Senhor, é muito mais além. Glória a Deus, aleluia. Volte à origem do Senhor. Mas como voltar lá, ao Egito, voltar a enfrentar tudo? Porque quando você voltar, você realmente vai ter vida. Porque Moisés, ele estava com a vida boa, olhando assim. Ele tinha a sua família, ele tinha o seu emprego, a sua renda, ele tinha ali o lugar para ele morar. Não é isso que buscamos? Um lugar para morar, um trabalho, uma família, uma casa, de vez em quando um passeio, se sobrar um dinheirinho, um presente, comer uma coisa gostosa. É isso que muitas vezes nós buscamos e vivemos. Mas o Senhor não quer que ele fique mais ali naquele lugar. O Senhor quer que ele busque algo mais além, mais forte. Como eu disse, o Senhor quer fazer ele subir no monte. O Senhor quer conhecer ele, quer que ele conheça o Senhor. O Senhor quer dar revelações dos 10 mandamentos. O Senhor quer revelar todo o Gênesis para ele. O Senhor quer fazer mais. Ele não quer apenas que você viva essa vida, e é muito boa a nossa vida. A gente vai para casa, come um lanche, a gente tem os nossos filhos, tem nossos pais, nossa família, nossa casa, o lugar, amigos. É muito boa essa vida. Mas o Senhor tem mais além para nós, para dar. É isso que eu quero falar. Quando você volta ao plano do Senhor. Mas Moisés se sentia ferido ao voltar. Mas eu quero dizer que a mesma faca que castra é a mesma faca que circuncida. Porque algo na sua vida pode ter te castrado. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que tirou a vida de você. Tem situações que cortam e nos tira aquilo que faz a gente gerar alegria, que faz a gente viver. Que era o Egito na vida de Moisés, acabou a vida dele ali, o propósito dele. Mas ele voltando àquele lugar, o Senhor agora está dando vida para ele. E não só vida para Moisés, mas vida para toda uma gerações, milhões de pessoas sendo impactadas na vida dele, pelo mesmo Egito que tirou a vida. Então muitas vezes aquele lugar que te feriu, é aquele lugar que Deus vai dar vida para você. Não é o lugar, é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Creia que o Senhor está trabalhando. Como eu disse, se a gente quer ser um carvalho, é a tempestade que vai fazer a nossa raiz crescer. Não é o dia bonito, ensolarado, um dia de primavera. É o vento, é a chuva, é a loucura que eu estou falando, mas é a verdade. O Senhor tem esse plano para nós, mas a gente tem que voltar lá à origem que o Senhor nos falou, que é estar lá no Egito. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês, lá no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 5, versículo 20. Êxodo 5, 20. Olha só, Moisés, depois disso tudo que eu contei para vocês, o povo vai encontrar Moisés e vai dizer assim: e encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, Moisés na frente do povo, quando eles saíram de Faraó, e disseram-lhe: o Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhe as espadas nas mãos para nos matar. Mais ou menos assim, a culpa é sua, Moisés. Versículo 22. Então
tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que você me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a esse povo, e de sorte nenhuma livraste o teu povo. Até aqui, igreja. Sabe o que eu entendo nesses versículos? Essa conversa de Deus e Moisés, que Moisés está falando para Deus assim: o Senhor errou. Não dá para entender isso? Ele fala: por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor fez isso? E desde que o Senhor me enviou, deu tudo errado. Ele não está falando que Deus errou? Não dá para entender isso? Ele está falando: Deus, olha, o Senhor me tira lá daquele lugar que eu estava com a vida feita, com a minha vidinha lá. Agora o Senhor me põe aqui só para ter problema. Muitas vezes a gente não entende o agir do Senhor, e a gente começa essas desculpas. E é nesse momento exato que muitas vezes a gente tem que tomar a decisão: ou eu continuo no plano do Senhor, ou eu volto a fazer aquilo que eu fazia antigamente. Porque a palavra do Senhor no próximo capítulo, no próximo versículo, ele vai dizer: Moisés, calma, o que eu vou fazer nunca ninguém viu nesse mundo. O que eu vou fazer nessa geração aí, o mundo vai falar para sempre, porque a minha glória vai vir. E o problema, os egípcios que agora você vê, você nunca mais vai ver. Mas muitas vezes a gente não tem a força de continuar. A gente quer voltar lá para Midian, cuidar das ovelhas, cuidar da nossa vida, cuidar. Mas o Senhor está dando essa oportunidade para nós. Continua, eu não errei não, eu sabia quando eu escolhi você, aleluia. Deus sabia quando escolheu Moisés, Deus sabia que ele ia matar o egípcio, ele sabia que Moisés ia querer desistir no meio do caminho, mas o Senhor fala: vamos continuar essa caminhada, vamos voltar à origem, não vamos parar, não vamos desistir. Nessa noite a gente pode ter a escolha, e é lindo o Senhor dar-nos o direito de escolha. Ele não nos obrigar, Ele nos dá o direito de escolher. Eu posso escolher a voltar lá para Midian, viver a nossa vida, viver. Ou eu posso, como foi dito no começo, me render ao Senhor. Me render à vontade do Senhor e viver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Não é o momento atual que vai me dizer se eu estou certo ou não. É a vontade do Senhor, é o plano do Senhor que me diz se eu estou certo ou não. Porque se voltarmos na história, quando Moisés estava no Midian lá trabalhando, parecia que estava tudo certo. E quando Moisés estava no plano do Senhor, parecia que estava tudo errado. Porque lá em Midian estava certo, estava trabalhando, estava vivendo, estava com a família. Agora aqui no Egito, que ele volta no plano do Senhor, está problema, está uma multidão na frente dele reclamando, falando: a culpa é sua, Moisés, a culpa é sua, olha o que você fez. Mas não é o que eu sinto, não é o que parece, o que as pessoas pensam, é o que Ele tem para mim, era o que Ele, é o plano dEle para a minha vida. Ah, se renda ao Senhor, como a gente canta aquela música: eu me rendo, eu me rendo. Ah, e quando eu me rendo, eu conheço mais ao Senhor. Eu conheço para te conhecer melhor, Jesus. Eu me rendo à tua vontade, Deus. Nos perdoa, Senhor, que a gente não volte, Senhor, para Midian, mas que a gente volte apenas à origem do teu plano, Senhor. É isso que queremos. Tome essa iniciativa hoje. Eu não sei em que lugar você está. Se você está no começo da história de Moisés, se você está lá em Midian, se você precisa ser cheio do fogo, se você está no propósito, mas está com aquele problema enorme na sua vida. Eu não sei em que passo você está, mas independente da situação, do lugar que você esteja, volte à origem, volte ao plano perfeito do Senhor. Esse é o melhor lugar que a gente possa estar.